Boa noite, irmãos, graça e paz. A alegria estar aqui com os irmãos nessa noite. Deixo aí o abraço da Igreja Congregacional de Campo Redondo. Sou membro lá daquela igreja e deixo também um abraço da nossa associação, agora como vice-presidente da associação. Deixo aí o nosso abraço. Agradecer essa oportunidade de estar aqui com os irmãos nessa noite. Um abraço também a família do pastor Fábio, irmã Vânia, quero deixar registrado aqui também. Hoje, eu estou acompanhado com minha família completa ali, meu kit completo, Michele, Duda e Dudu, que estão ali atrás. Na última vez que eu estive aqui, não foi possível eles estarem comigo, mas hoje, graças a Deus, a família está toda aqui reunida. Amém, irmãos? Você crê que Deus está aqui nessa noite? Eu também creio. Eu sei que Ele está aqui e nós podemos sentir a presença dEle. Eu quero pedir aos irmãos abrirem a palavra do Senhor. No livro dos Salmos, nós vamos fazer a leitura do Salmo 27. Eu vou estar lendo na versão Almeida atualizada, Nova Almeida atualizada. Eu sei que os irmãos, quando projetarem ali, Salmo de número 27. De acordo com os irmãos forem encontrando, em reverência à palavra do Senhor, vamos nos colocar de pé. Pastor Aloísio está ali, grande amigo. Tudo bom, pastor? Salmo de número 27. Vou estar lendo todo esse salmo, Nova Almeida atualizada nessa versão, e a Sociedade Bíblica Brasileira coloca aí como título, né? Com Deus não temeremos. Amém? Salmo 27 diz assim a palavra do Senhor. O Senhor é minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é quem tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade, Ele me ocultará no seu abrigo, no interior do seu tabernáculo me acolherá. Ele me porá no alto de uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos meus inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo e cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo. Tem compaixão de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre, busque a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me escondas, Senhor, a tua face. Não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio. Não me deixes, nem me abandones, ó Deus da minha salvação. Porque se o meu pai e a minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por veredas planas por causa dos meus inimigos. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levanta falsas testemunhas e os que só respiram crueldades. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espere no Senhor, anime-se, fortifique-se o seu coração, espere, pois, no Senhor. Amém? Vamos fazer a leitura, irmãos, no verso 1, toda a igreja, acho que está ali projetado. Vamos lá, em uma só voz, bem bonito. Verso 1. O Senhor é minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Amém. Mais uma vez, feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, estamos aqui nessa noite, na Tua casa e na Tua presença,
e rendemos, ó Deus, as nossas vidas aos teus pés, e te pedimos em nome de Jesus, continue a falar aos nossos corações, continue, ó Deus, a ministrar nas nossas vidas. Aqueles, ó Deus, que porventura estão acompanhando também essa transmissão, que o Senhor possa da mesma forma falar a cada coração. Aqueles que estão aqui reunidos, ó Deus, que o Senhor também possa falar, possa transformar vidas, salvar vidas, libertar. Deus, em nome de Jesus, o Senhor se faz presente aqui no nosso meio. Por isso, ó Deus, fique conosco, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Esse culto está sendo transmitido ao vivo, então quero também cumprimentar os nossos irmãos que estão acompanhando essa transmissão, tá bom? Que Deus também possa abençoar a sua vida, em nome de Cristo Jesus. Irmãos, Salmo de número 27, Salmo de Davi, um belo salmo de gratidão, de consolo e confiança. Esse salmo começa com um tom de tranquilidade, um tom de confiança, e no finalzinho desse salmo, na segunda parte desse salmo, o salmista apresenta em sua oração alguns desafios, algumas preocupações que ele tem ao seu coração, ao Senhor. Há quem diga, irmãos, que Davi, ao escrever esse salmo, ele estava em suas batalhas. Há quem diga que esse salmo foi escrito após as guerras que Davi enfrentou. Na verdade, pouco se importa se ele estava na guerra ou se foi durante a guerra. Não faz muita diferença. A diferença aqui, irmãos, é demonstrar a confiança que Davi tinha no Senhor. Nele, o próprio Davi, ele toma, irmãos, a palavra aqui e vai demonstrar que a sua vida e a sua fé está alicerçada no Senhor. Davi, irmãos, ele vai agradecer a Deus por tudo. Ele vai demonstrar o desejo que ele tem de estar na presença de Deus. Davi aqui, irmãos, ele vai demonstrar a confiança que ele tem no Senhor. No primeiro verso desse salmo, a qual nós acabamos de ler, o texto diz assim, olha, o Senhor é a minha luz, a minha salvação, a minha fortaleza, o Senhor é o meu auxílio. E após Davi, irmãos, declarar com confiança o que o Senhor representa para ele, Davi vai dizer assim, de quem terei medo? A quem temerei? Não significa, irmãos, que Davi não passava por lutas, não passava por dificuldades. Isso não significa, irmãos, que a vida, o ministério de Davi, a sua caminhada era tranquila, não. Pelo contrário. Conhecemos desde a sua adolescência os desafios que Davi enfrentou em sua vida. Davi, o que ele quer mostrar aqui, que ele confiava plenamente no Senhor. Davi, ele vai mostrar aqui, irmãos, que quando confiamos em Deus, quando temos uma vida alicerçada no Senhor, nós não devemos temer os nossos inimigos. Por isso ele vai declarar que o Senhor é a sua luz, o Senhor é a sua salvação, o Senhor é a sua fortaleza, o Senhor é o seu auxílio. E a quem temerei? Quando temos, irmãos, essa confiança, essa certeza, que o Senhor está no controle de todas as coisas, quando temos a convicção que o Senhor está conduzindo a nossa vida, nós não precisamos temer. Mais uma vez, isso não significa que não vamos passar por lutas, isso não significa que não vamos passar por dificuldades. É bem verdade, irmãos, que todos aqui têm os seus desafios. Todos aqui nessa noite, aqueles que estão acompanhando essa transmissão, enfrentam suas lutas, enfrentam suas tempestades, enfrentam seus gigantes. Mas se você tiver a convicção que a sua vida está nas mãos do Senhor, você não precisa temer esses desafios, porque o Senhor é contigo. E nesse salmo, irmãos, nós podemos ver Davi, ele mostrando os seus desafios, as suas dificuldades. No verso 9, ele vai dizer assim, não me escondas, Senhor, a tua face, não rejeites com ira o teu servo, tu és o meu auxílio. Olha só que interessante agora, não me deixes, nem me abandone, ó Deus da minha salvação. No verso 11, ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me pelas veredas planas por causa dos meus inimigos. No verso 12, não me entregues à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levanta falsas testemunhas, e os que respiram crueldade.
Davi, irmãos, passava por lutas, passava por dificuldades, por provações, por batalhas, mas ele demonstra aqui que a sua confiança estava no Senhor. E é nesse salmo, irmãos, mesmo quando tudo parece difícil, no final desse salmo, nós podemos tirar algumas lições para as nossas vidas. Nós podemos tirar alguns ensinamentos práticos para poder aplicar nas nossas vidas. E eu quero pensar com os irmãos sobre 3 ensinamentos que nós podemos tirar do Salmo de número 27. A primeira lição, irmãos, é que nós podemos confiar no Senhor. E por que nós podemos confiar no Senhor? Porque Deus sempre se fez presente. Deus sempre esteve presente com o seu povo. Deus sempre esteve presente com a sua igreja. De fato, Davi, ele vai declarar isso. Nesse primeiro verso, o qual nós lemos, ele vai dizer: o Senhor é minha luz, a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Davi, irmãos, ele vai demonstrar que a sua confiança estava plenamente no Senhor, porque ele tinha convicção que o Senhor estava com ele. Davi, ele não só declara a sua confiança no Senhor, mas ele vai dar um exemplo aqui, irmãos, no verso 3, colocando em uma situação difícil, que se tudo isso estivesse acontecendo com ele, mesmo assim, o coração dele estaria firmado no Senhor. Olha só no verso 3, ele vai colocar uma prova mais convincente, para que pudesse demonstrar a sua convicção na confiança no Senhor. No verso 3 ele diz assim: olha, ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Davi, irmãos, ele vai colocar aquilo de mais poderoso tinha em sua época. Ele vai dar o exemplo, irmãos, se um exército estivesse acampado contra ele, não é um soldado, não é 5 soldados, não é um batalhão, ele vai colocar ainda que um exército todo se acampe contra ele. E ele vai dificultar mais ainda se estourar a guerra, no verso 3. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim eu terei confiança. Irmãos, aquilo de mais poderoso que Davi consegue imaginar, ele coloca aqui como exemplo. Se estivesse contra ele, se ele se levantasse contra ele, ele vai dizer: olha, não se atemorizará o meu coração, e ainda assim terei confiança. Nós conhecemos um pouquinho, irmãos, dos conflitos que o mundo está enfrentando. A guerra da Rússia, tantas outras batalhas, tantas mortes acontecendo, tanta violência acontecendo. Davi, irmãos, ele pega esse cenário de guerra, cenário de exército, e colocando contra ele vai dizer: olha, não se atemorizará o meu coração. E ainda assim, se isso tudo estivesse acontecendo, eu terei confiança no Senhor. Davi, irmãos, está dizendo: ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, e eu terei confiança no Senhor. Ainda que a circunstância se mostre contrária contra mim, o meu coração não vai ser abalado. Ainda que os meus olhos consigam enxergar situações desfavoráveis acontecendo contra mim, o meu coração vai estar firmado e fortalecido no Senhor. Davi inclui tudo quanto mais formidável havia no mundo, quando ele quis dizer: ainda que todos os homens conspirem para a minha destruição, ele vai dizer que não levaria em conta a sua violência, porquanto o poder de Deus que estava com ele, que estaria ao seu lado, está acima de todos os seus inimigos. O que nós aprendemos aqui, irmãos, quando confiamos no Senhor, não é que nós não precisamos somente temer o inimigo, não. O que Davi está ensinando aqui na confiança no Senhor, irmãos, é porque ele conhece quem é Deus. Ele conhece o poder de Deus. Ele conhece aquilo que o Senhor pode realizar, pode fazer. Que o Senhor é todo poderoso, irmãos. Davi, ele conhecia o poder de Deus, ele vai declarar aqui o poder de Deus, que a presença de Deus estava com ele, e por isso ele deveria continuar confiando no Senhor. E essa também, irmãos, deve ser a nossa confiança, pois Deus também está do nosso lado.
Isso me faz lembrar do texto do apóstolo Paulo, em Romanos, capítulo 8, verso 31, que o apóstolo Paulo vai dizer assim: que diremos então à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem nos separará do amor de Cristo? E o apóstolo Paulo vai começar a dar alguns exemplos. Será a tribulação, será a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelha para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O apóstolo Paulo não está dizendo que nós não vamos passar por tribulações, por dificuldades. Ele está dizendo, irmãos, que as lutas não poderão separar a igreja do amor de Deus. Que as nossas dificuldades, que as nossas batalhas, irmãos, não são empecilhos para atrapalhar a nossa comunhão com Deus. Porque em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, Cristo Jesus. Qualquer que seja a adversidade que nos sobrevém, nós devemos confiar no Senhor e não duvidar da proteção de Deus sobre as nossas vidas. Deus está conosco, irmãos. Não podemos ter uma fé vacilante. Não podemos ter uma fé duvidosa. Não podemos, irmãos, deixar que o nosso coração seja abalado pela circunstância da vida. Devemos confiar plenamente no poder de Deus e na presença de Deus. Davi, ele vai nos dar a ideia que a sua fé, ela é inabalável, independente da circunstância que ele está passando, porque ele confia no poder de Deus. Tem um teólogo muito famoso, ele vai dizer assim, sobre a confiança que nós temos que ter no Senhor. Abre aspas. Aprendemos a valorizar o poder de Deus para nos proteger e dissipar de todo o nosso medo. Fecha aspas. Esse teólogo aqui está dizendo que quando conhecemos o poder de Deus e quando confiamos nesse Deus, o medo, o temor que há no nosso coração, ele é dissipado, porque nós temos confiança no poder de Deus. E ele continua, abre aspas, aqueles que nunca experimentaram a graça de Deus, tremem, porque se recusa a descansar nele. Aqueles que nunca tiveram uma experiência com Deus, uma experiência genuína, tremem, porque não querem descansar no Senhor, não entregam a sua vida ao Senhor. E ele continua, mas com as promessas de Deus diante dos nossos olhos e a graça que nos é oferecida, nossa descrença, o nosso medo, o nosso pavor, entristece o coração de Deus. Irmãos, quando nós conhecemos a promessa de Deus, a palavra de Deus, quando conhecemos o poder de Deus, quando conhecemos este Deus, a falta de confiança neste Deus entristece o coração dele. Quando olhamos mais para as circunstâncias e não confiamos as nossas vidas no Senhor, entristece o coração de Deus. Por isso, nessa noite, eu convido a você a dar um passo de fé e colocar a sua vida na mão do Senhor. Como está a nossa confiança? Como está a nossa fé? Será que os nossos olhos só enxergam as dificuldades, a tempestade, as lutas, a circunstância? Ou realmente a nossa vida está alicerçada no Senhor? Davi, no Salmo 18, verso 2, ele vai dizer assim, o Senhor é minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador, o meu Deus e o meu rochedo, a quem me refugio. Ele é o meu escudo e o poder que me salva, a minha torre alta. Não é só no Salmo 27, não, no Salmo 18, verso 2, Davi vai demonstrar também a sua confiança no Senhor.
O Senhor é minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador, o meu rochedo, a quem me refugio. O Senhor é o meu escudo, a minha proteção, aquele que me salva, a minha torre alta. Davi, irmãos, constantemente ele vai declarar que a sua confiança estava no Senhor. Quando passamos por lutas, por tempestades, por provações, onde está a nossa confiança? Onde colocamos, irmãos, a nossa fé? Será que podemos, irmãos, descansar tranquilamente, sabendo que o Senhor está no controle de todas as coisas? Aqueles que tiveram encontro com o Senhor, aqueles que têm convicção quem é o Senhor, e onde a sua vida está, ele pode descansar plenamente no Senhor. E o Senhor nos dá prova disso. O Senhor vai nos dar prova, irmãos, que nós podemos confiar nele. Isaías 43, verso 1. O profeta vai dizer assim: mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não tenha medo, porque eu te remi, eu chamei pelo seu nome, você é meu. Olha só, interessante no verso 2: quando passares pelas águas, eu estarei com você. Quando passar pelos rios, eles não te submergirão. Quando passar pelo fogo, você não se queimará, as chamas não arderá em ti. Irmãos, o profeta aqui não está dizendo que não vai passar pelo rio, não vai passar pela água, não vai passar pelo fogo. Não, quando você passar, quando isso estiver acontecendo, o texto vai dizer que o Senhor estaria com ele. Quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Promessa de Deus. É promessa do Senhor dizendo que estaria junto, presente no momento difícil, no momento de provação, no momento da tempestade. Nós, igreja do Senhor, podemos contar com a presença de Deus. Essa é a grande diferença, irmãos, da nossa vida com as vidas daqueles que não tiveram encontro com o Senhor. Porque nós podemos descansar no Senhor, nós podemos, irmãos, passar por lutas, dificuldades, por sofrimento, mas nós temos a esperança, nós temos a confiança que o Senhor está presente. Nós não estamos vagando, irmãos, pelo este mundo de forma isolada, não, o Senhor está conduzindo todas as coisas. Mas pastor, está difícil e poderá ficar mais difícil ainda. Mas o Senhor está contigo, o Senhor está com a sua igreja. Josué capítulo 1, verso 9. Não foi isso que eu te ordenei, ser forte, corajoso, não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você ande. Não é só durante um trecho, não é só no momento que você se converteu, não é só no momento que você se batizou, é todos os dias, irmãos. Promessa de Deus, estarei com você todos os dias. E nós temos essa promessa também para nós, para a igreja do Senhor. Jesus, no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Marcos, lá no finalzinho, capítulo 28, Jesus vai dizer que eis que estou convosco todos os dias. É promessa de Deus, é promessa do Senhor que estaria conosco todos os dias. No momento de dor, no momento de felicidade, no momento de tristeza, de choro, no momento de comemoração, no momento que o cinto está apertado, o Senhor estará conosco. É promessa dele todos os dias. Essa é a primeira lição que nós podemos tirar desse texto, que nós podemos confiar nesse Deus. E por que podemos confiar nesse Deus? Que ele prometeu que estaria conosco todos os dias das nossas vidas. E Davi, irmãos, ele demonstra essa confiança no Senhor. Ele declara que ele não temerá. Não é porque ele não tem dificuldades, não é porque ele não tem lutas, é porque ele sabe que o Senhor está com ele na peleja. Amém? A segunda lição que nós podemos tirar, irmãos, desse salmo, é que devemos derramar a nossa necessidade diante do Senhor, por meio de oração sincera. A segunda parte desse salmo, irmãos, versículo 7, verso 7 em diante, nós vamos ver Davi orando ao Senhor. No verso 7, o texto diz assim, ouve, Senhor, a minha voz. Olha só, Davi orando ao Senhor, pedindo para que o Senhor pudesse ouvir a sua oração. Eu clamo,
tem compaixão de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre, busca a minha presença, o Senhor já falando com ele. Ele coloca assim, ó, buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me escondas, Senhor, a tua face. Não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio, não me deixes, nem me abandone, ó Deus da minha salvação. Davi, em seu clamor, ele expressa o desejo de estar na presença de Deus. Davi, ele coloca as suas necessidades por meio da oração ao Senhor. Davi tinha, irmãos, tinha luta, tinha dificuldades. Ele vai, na segunda parte do Salmo 27, ele vai orar ao Senhor. Pastor, o que devemos fazer? Eu confio no Senhor. Mas as provações, o Senhor não consegue imaginar o tamanho. É só confiar? Não. Dobre o seu joelho. Apresente a sua causa ao Senhor, as suas necessidades ao Senhor. Davi, ele começa a orar, irmãos. Verso 7 aqui. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo. Compadece-te de mim. Davi, ele começa a orar. Nós aprendemos, irmãos, que a nossa jornada tem que ser uma vida de oração. Nós confiamos plenamente no Senhor. Nós confiamos no poder de Deus. Nós confiamos que o Senhor está plenamente conosco todos os dias. Mas nós temos que ter um relacionamento com o Senhor. Uma vida de oração. Às vezes nós passamos por lutas, por dificuldades. E apresentamos essas lutas, essas dificuldades a todo mundo. Às vezes nós ficamos no corredor falando com um, falando com o outro. Às vezes nós compartilhamos. Caleb, ora por mim que eu estou passando por luta, por dificuldade. Não, quem tem que orar é você. Você pode o convidar para poder estar orando junto contigo, não tem problema nenhum. Mas você tem que ter essa intimidade com Deus. Você tem que ter, irmãos, esse relacionamento com o Senhor. E Davi vai nos mostrar isso. Ele vai, irmãos, começar a orar. Ele vai apresentar as suas necessidades, aquilo que ele estava precisando, a sua angústia. Ele vai colocar tudo isso diante do Senhor por meio da oração. E olha só que interessante nessa oração de Davi, ele vai demonstrar, irmãos, o desejo que ele tem de estar na presença do Senhor. No verso 4, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Davi, irmãos, ele vai dizer que mesmo se seus pais o abandonassem, mesmo se estourasse contra ele uma guerra, mesmo ele afastado, privado de toda a sua liberdade, havia uma coisa que estava fazendo falta na vida de Davi. Quando ele coloca aqui, uma coisa, peça ao Senhor. Davi está dizendo, irmãos, que as outras coisas não faziam tanta falta para ele como estar na presença do Senhor, como estar cultuando ao Senhor, como estar adorando e cultuando ao Senhor na casa de Deus. Sobre a palavra uma, na qual Davi, em desconsideração a todas as demais, ele exibe, irmãos, aqui o desejo e o amor de cultuar, de estar na presença de Deus de tal maneira que só isso interessava a ele, de estar na presença de Deus. Às vezes, em meio das nossas lutas, a única coisa que nós queremos é que a tormenta passe. Em meio à tempestade, parece que uma coisa só que nós queremos, que a tempestade cesse. Lembra lá dos discípulos, Jesus no barquinho dormindo, o desespero, o pavor. O único desejo era que pudesse acalmar aquele mar, aquela tempestade, o vento parasse. E às vezes assim é o nosso desejo. Querer se livrar da luta, se livrar da provação. Querer uma vida tranquila. Davi não. Davi, ele vai pedir aqui, irmãos, de estar na presença de Deus. A oração de Davi aqui, irmãos, uma coisa peço ao Senhor, e não só ele vai pedir, ele vai colocar no verso 4, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias. Ele não só vai buscar, não só deseja, mas ele também vai buscar, ele vai lutar por isso daí. Ele vai se esforçar para isso daí. É o alvo dele.
de estar na casa do Senhor, de estar na presença de Deus, de não sair da presença de Deus? Qual é o desejo, irmãos? O que trouxe aqui você nessa noite é esse desejo ardente de simplesmente estar na presença de Deus e adorar, cultuar, glorificar o Senhor? É isso que move a sua vida, é isso que move o seu coração. Davi, irmãos, ele tinha essa convicção, que ele queria estar na presença de Deus. Porque na presença de Deus ele pode, irmãos, dobrar os seus joelhos, ele pode abrir o seu coração, ele pode derramar suas lágrimas, ele pode colocar suas necessidades, ele pode glorificar, ele pode exaltar, ele pode ter esse relacionamento com Deus. Olha só no Salmo 145, verso 18, Davi afirma: perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que invocam em verdade. Davi, irmãos, ele tem convicção que aquele coração que adora ao Senhor, que invoca a presença de Deus, que deseja estar na presença de Deus, essa pessoa está perto do Senhor. Perto está o Senhor de todos os que invocam, de todos os que invocam em verdade. De todos aqueles que têm um desejo ardentemente de estar na presença de Deus, o Senhor está perto dessas pessoas. Se você tem o desejo, irmãos, de estar perto do Senhor, se você tem um desejo, invoque ao Senhor, ore ao Senhor, clame ao Senhor. Davi, irmãos, ele abre o seu coração, ele declara o seu desejo de estar na presença de Deus, ele declara que vai buscar estar na presença de Deus. Ele também, irmãos, vai declarar aqui as suas necessidades, mas o que chama a atenção é de estar na presença de Deus. E terceiro e último ensinamento ou lição que nós podemos tirar aqui é que, além de confiarmos no Senhor, de apresentar a nossa necessidade, de derramar a nossa necessidade ao Senhor por meio da oração sincera, nós devemos esperar no Senhor. No verso 14, Davi vai dizer assim, o salmista diz assim: olha, espere no Senhor, anime-se e fortifique o seu coração, espere, pois, no Senhor. Irmãos, nós vivemos hoje numa geração imediatista, né? Tudo para ontem. Queremos que as coisas acontecem no estralar de dedo. Temos hoje a impaciência de esperar uma comida estar pronta. Queremos apertar o botão do micro-ondas e em segundos está pronta. Não temos a paciência de esperar as coisas acontecerem, porque tudo é para já. Vivemos uma vida corrida, às vezes com falta de tempo. Uma correria, queremos tudo para ontem. E eu abro o meu coração, irmãos, chegar atrasado, hoje já estava aqui preocupado, que eu pensei que o culto era 7h30, aí eu fui olhar de novo, é 7 horas, eu falei, já estou atrasado, bora. Não gosto de chegar atrasado e também tenho dificuldade de esperar, eu fico ali agoniado. Mas nesse salmo nós aprendemos que devemos esperar. E esperar onde? É no Senhor. Se eu confio, irmãos, que o Senhor está comigo, se eu já entreguei a minha causa ao Senhor, se a minha vida foi entregue nas mãos do Senhor, o salmista aqui vai dizer, olha, espere no Senhor, anime-se, fortifique-se o seu coração, espere, pois, no Senhor. Temos que aguardar, irmãos. Temos que esperar no Senhor. Às vezes queremos dar o jeitinho, queremos atropelar as coisas. Às vezes queremos tentar ajudar Deus em responder alguma coisa nas nossas vidas e acabamos atrapalhando de tudo, pela falta de paciência. E a mensagem nessa noite que nós aprendemos aqui é: espere no Senhor. Se você, irmãos, realmente tem uma vida entregue a Ele, se você já orou, colocou a sua causa, a sua vida nas mãos dEle, espere no Senhor. Anime o seu coração, levante a cabeça e continue esperando no Senhor. Não tome nenhuma decisão precipitada, apavorada.
Decisões precipitadas, apavoradas, irmãos, demonstra falta de confiança no Senhor. Espere, pois, no Senhor, anime-se. Não é esperar andando para um lado e para o outro, não, cara fechada, não. É esperar. O salmista vai dizer, anime-se, fortifique o seu coração. E ele vai dizer mais uma vez, espere, pois, no Senhor. Deus está no controle de todas as coisas. Precisamos, irmãos, ter paciência. Precisamos, irmãos, esperar no Senhor. E para esperar, precisamos de esperança. E o que é esperança? Esperança é perseverança, é confiança no futuro, é poder esperar e confiar que Deus fará na hora certa. E por que nós devemos esperar no Senhor? O salmista vai escrever no Salmo 130, verso 5, vai dizer assim, olha, espero no Senhor com todo o meu ser, e na sua palavra ponho a minha esperança. Vamos ler todos juntos lá? Salmo 130, verso 5. Vamos lá? Aguardo no Senhor, a minha alma. Ó, salmista aqui, espero no Senhor com todo o meu ser, na minha versão aqui, e na sua palavra ponho a minha esperança. Se eu entreguei a minha vida ao Senhor, ela pertence a Deus. A resposta, ela vem do Senhor para as minhas decisões, para as minhas ações. Às vezes eu tomo decisões precipitadas e as coisas saem tudo errado. Por quê? Porque eu não esperei. Porque eu não esperei a resposta do Senhor. Porque eu não esperei a decisão de Deus, a direção do Senhor. Porque eu não ouvi o Senhor falar. E o salmista aqui, irmãos, vai dizer que nós devemos esperar no Senhor, devemos animar, fortificar o nosso coração e esperar no Senhor. 1 de Pedro, capítulo 1, verso 1. 1 de Pedro, verso 1. Pedro vai dizer que o Senhor nos gerou para uma viva esperança, uma esperança viva que não se acaba, que não se perde. A nossa esperança está no Senhor, a nossa confiança está no Senhor. Tiago, capítulo 5, verso 7, portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Verso 8, sejam também vocês pacientes e fortaleçam seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Tiago, irmãos, vai dizer quase as mesmas palavras que Davi. Sejam também vocês pacientes e fortaleçam o seu coração. Nós devemos esperar no Senhor, devemos confiar no Senhor. E por que, irmãos, podemos confiar e devemos esperar no Senhor? Porque o Senhor é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. E é o Senhor que conduz todas as coisas. Nós aprendemos aqui, então, que temos que confiar no Senhor. Que temos que apresentar nossas necessidades ao Senhor por meio da oração. E que nós devemos aguardar no Senhor com paciência e com o coração fortalecido ao Senhor. E para concluir, irmãos, com base nisso, Davi conclui que não precisava temer os seus inimigos. Não porque ele não tinha inimigos, não, porque ele tinha. Mas diante de tudo isso nós aprendemos, ele olha para os inimigos, olha para as suas dificuldades e fala, o Senhor é infinitamente maior. Quando firmamos a nossa fé em Deus, podemos dizer conforme Davi diz, o Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Se você entregou a sua vida ao Senhor, você pode declarar que o Senhor é a fortaleza da sua vida. Nós acabamos de cantar aqui, minutos atrás, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque o sangue de Cristo Jesus nos libertou e nos purificou de todos os nossos pecados. Por isso nós não devemos temer, irmãos. Devemos confiar no Senhor. Quando Davi declara, o meu coração não temerá, não significa que ele não iria passar por medos, por provações, mas que a sua confiança era maior do que o seu temor.
Quando nossos inimigos, irmãos, parecem ser fortes e sabemos que são fracos, porque nós conhecemos o poder de Deus e devemos, irmãos, declarar que o Senhor é a nossa esperança, a nossa fortaleza, o nosso escudo, o nosso rochedo. Por isso, não precisamos temer. Devemos simplesmente confiar no Senhor. Amém? Feche os olhos nesse momento. Vamos orar? Pedir à igreja que se coloque de pé. Pedir que a igreja pudesse estar em oração agora. Você declarou que o Senhor está aqui presente, e eu creio que está presente. Mas há uma luta, irmãos. Há uma luta espiritual. E correntes aqui precisam ser quebradas. Vidas aqui, irmãos, precisam ter um encontro verdadeiro com o Senhor. Vidas precisam ter essa mesma confiança que Davi tinha, que eu tenho, que a igreja aqui tem no Senhor. Mas para isso elas precisam dar um passo importante. Esse passo é entregar a sua vida a Cristo Jesus. Eu peço à igreja nesse momento, feche seus olhos, orem. Ore para que o Senhor possa libertar, para que o Senhor possa salvar, para que o Senhor possa transformar vidas nessa noite. E talvez há vidas aqui com pouca esperança. Pouca esperança por quê? Porque a luta é grande. Porque o gigante, aos olhos humanos, é poderoso. Porque as tempestades têm sacudido o barco. As ondas têm se arremessado, parece que tudo vai se desmoronar, vai afundar. E às vezes, irmãos, o medo, o pavor, não nos deixa enxergar aquilo que o Senhor deseja fazer nas nossas vidas. Mas eu quero dizer para você nessa noite, que está aqui, que está aí em casa também assistindo, dá um passo de confiança ao Senhor. Dá um passo e declare assim: Senhor, eu quero ter essa confiança. Senhor, eu quero ter essa garantia que o Senhor vai estar comigo todos os dias da minha vida. Senhor, eu quero abrir o meu coração e apresentar ao Senhor as minhas necessidades, as minhas angústias. Eu quero ter esse relacionamento com o Senhor. O que eu tenho que fazer? Fazer o que Davi fez, entregar a vida ao Senhor. Aquilo que nós fizemos aqui, muitos aqui já conseguem caminhar tranquilo em meio às lutas. Mesmo que um exército se acampe contra nós, não temeremos. Mesmo que a guerra estoure contra nós, nós não temeremos. Por quê? Porque o Senhor está comigo. E o Senhor quer estar com você. O Senhor quer salvar a sua vida, o Senhor quer transformar a sua vida. E o que você tem que fazer? Dizer: Senhor, eu entrego a minha vida ao Senhor. Eu quero ter esse encontro genuíno contigo. Senhor, eu quero ter essa experiência. A experiência de ter uma vida transformada. A experiência de ter um novo nascimento. De ser uma nova criatura. Eu quero convidar você que deseja entregar a sua vida a Cristo, que você possa levantar uma de suas mãos, que eu quero orar por você. Amém, amém, amém. Tem 3 vidas ali. Glória a Deus. Irmãos, são decisões que nós não podemos se arrepender. Por quê? Não há coisa melhor do que estar na presença de Deus. Há mais alguém nessa noite? Por gentileza, levante uma de suas mãos. Quero orar por você. Se alguém mais nessa noite quer entregar sua vida a Cristo, quero convidar essas pessoas. Vem aqui à frente, por favor. Pode vir. Há mais alguém? Irmãos, não deixe a circunstância tirar a sua visão.
Não deixa, irmãos, as lutas sufocar você. Existe um Deus que é todo-poderoso, que quer transformar, salvar. Quero convidar alguns oficiais que pudessem estar aqui. Há mais alguém nessa noite? Por favor, venha. Venha aqui. Vem aqui à frente, vamos orar, vamos interceder. Irmãos, como a vida é alcançada pelo Senhor, a festa no céu é a festa também aqui na terra. Amém, por favor, pode vir, vem mais uma vida ali. Deus seja louvado. Deus transforma, Deus salva, Deus liberta. Há mais alguém? Por favor, não fique com medo, pelo contrário, encha o seu coração de confiança e fala: Senhor, eu quero entregar minha vida ao Senhor. Glória a Deus. Mais um, para que você possa declarar e dizer: Senhor, a minha vida pertence ao Senhor, eu não temerei, o meu coração está firmado no Senhor, não temerei. Há mais alguém? Não fique com medo não, venha que queremos orar por você. Em nome de Jesus, eu vou orar. Não rejeite essa porta que se abre na sua vida hoje. Pela última vez, eu vou perguntar a mais alguém, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, pedir à igreja, estenda suas mãos. Faça essa oração junto comigo aqui. Vocês estão aqui. Fala: Senhor, meu Deus, eu entrego a minha vida ao Senhor. Desde este momento, Pai, o Senhor possa tomar a minha vida em tuas mãos, e que o meu coração possa ser transformado e cheio de Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Essas vidas, ó Deus, deram um passo de decisão junto ao Senhor. É o Senhor que conhece o coração, é o Senhor que sonda, Deus, no mais profundo íntimo do ser humano. É o Senhor, Deus, que transforma vidas, que salva. Deus, em nome de Jesus, eu venho te pedir, ó Pai, que o Senhor possa estender as suas mãos sobre eles agora. Deus, que toda a corrente seja quebrada, Deus, em nome de Jesus. Deus, que toda obra que não provém de Ti seja repreendida e caída por terra, em nome de Jesus. Deus, que essas vidas verdadeiramente possam ter encontro com o Senhor, e que seus nomes, ó Deus, sejam escritos no livro da vida, Pai, em nome de Jesus. Nós te louvamos porque o Senhor é um Deus que salva, é um Deus que liberta, é um Deus que transforma. E o que seria de nós se não fosse o Senhor? E por isso, ó Deus, nós como igreja do Senhor, apresentamos a Ti, ó Deus, essas vidas, que possam, Deus, ser transformadas, que possam, Deus, ser cheias do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Toma, ó Pai, em Tuas mãos. Toma, Pai, cuida, liberta, transforma. Deus, em nome de Jesus, nós colocamos e apresentamos ao Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Queridos oficiais, abraçam aí. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Amém. Igreja, por aí sentar.